Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Eu estou aqui hoje com uma das referências em nutrição de toda a região da Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e também no meio digital. Eu tenho o prazer e a honra de conversar com a Carmela Domini. Carmela, muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado esse convite. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, Marco. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Carmela, pode ficar à vontade, se apresente para quem ainda não te conhece. Fique à vontade. Bom, eu sou nutricionista há 10 anos, né? E eu atuo nesses 10 anos especialmente com obesidade. Então, nesses 10 anos eu desenvolvi uma metodologia principalmente baseada em 3 pilares, que é a gastronomia, a nutrição e a psicologia. E eu fiquei muito conhecida por causa dessa questão, porque essa metodologia me proporcionou ajudar mais de 3 mil pessoas a emagrecerem até 40 quilos sem cirurgias, Marco. Caramba! E aí, assim, nesse período, né, a gente desenvolveu uma campanha, que é a campanha Doe Seus Quilos. Então, os pupilos e as pupilas, né, que assim eu chamo carinhosamente quem faz o tratamento comigo, chegam ao final do tratamento de emagrecimento e doam esses quilos que eles perderam em forma de alimentos para quem realmente precisa. Que legal, que legal. E, Carmela, me diz uma coisa, por que você escolheu essa área que você está hoje? Falar sobre nutrição, obesidade, ansiedade, por que você escolheu isso? Olha, foi uma coisa assim que me surgiu, né? Assim, eu até é engraçado, porque quase que eu fui para uma área totalmente oposta, que é a área da nutrição esportiva, assim. Eu falo que foi no último minuto do segundo tempo, porque quando eu entrei na faculdade, né, para cursar a graduação em nutrição, eu tinha 17 anos e eu já sabia que eu queria atuar em consultório, que eu queria viver de atendimentos mesmo, né? Só que assim, a questão da obesidade me surgiu depois, quando eu tava nos estágios ali, né, nos estágios de atendimento. E aí eu fui convivendo ali com os pacientes, com as pessoas, e eu vi que eu amava atender o público em excesso de peso, né? E eu quase fui fazer uma pós-graduação em esportiva, e ali eu acabei desistindo quase na matrícula, e fui fazer uma pós-graduação em psicologia do comportamento alimentar, o que me direcionou ao público de obesidade. Então, ali nos estágios, né, eu acabei me apaixonando, assim, por ajudar essas pessoas. Então, eu lembro até que uma das minhas primeiras pacientes era uma garotinha que tinha ali por volta de uns 9, acho que 10 anos, pelo que eu me lembro, né? Legal. E essa menininha, ela já estava acima do peso. E aí eu me lembro, assim, que eu conversando com ela, né, falei pra ela, olha, o que você precisa, né, pra comer melhor? E aí ela me deu uma resposta muito engraçada, assim. Ela me falou assim, eu queria uma corda pra pular corda em casa, né? Olha só. Aí no dia seguinte eu lembro que eu, estagiária, né, fui lá no centro de Taubaté, que eu estudava lá, comprei uma cordinha pra ela e levei, né? E aí, assim, eu me apaixonei por esse processo de ver essa transformação nas pessoas, nesse público de excesso de peso, né, obesidade. E aí eu acabei desistindo dessa área de esportiva. Hoje em dia eu nem atendo mais, nem é uma área que eu pego mais de esportiva, eu só trabalho mesmo com excesso de peso. Aham. E o caso dessa menininha de 9 anos, né? Foi o caso que mais te marcou ou teve algum outro caso que você lembra, assim, em toda a sua trajetória, né? Com relação à sua parte profissional, assim, que mais te marcou? Olha, Maicon, assim, é até complicado de escolher, viu, assim, dizer um caso que mais me marcou, porque eu falo que todas as pessoas que passam por mim me marcam de alguma forma, Sim. Né? Principalmente porque eu cresci ali com a nutrição, né? Eu falo que eu fui amadurecendo conforme eu fui trabalhando, porque, pensa, eu tinha 21 anos, eu já era nutricionista, eu já atendia pacientes. Então, cada pessoa que passou ali por mim me marcou de alguma forma. Como eu trabalho, assim, de uma forma bem terapêutica por conta da minha abordagem em comportamento alimentar, né? A gente vai amadurecendo ali e desenvolvendo junto com o paciente. Mas, assim, você me perguntando de um caso específico, eu me lembro, né, de uma vez, é claro que quando eu conto, assim, de alguns casos aqui, eu mudo algumas questões para não causar reconhecimento, sim. né, assim, por questões éticas. Mas eu lembro de uma situação, né, de um senhor que uma vez eu atendi, e eu tinha 21 anos nessa época, eu lembro que eu tinha acabado de me formar, e ele tinha sido muito recomendado por mim, por uma colega de trabalho dele. E aí eu lembro que ele chegou no meu consultório assim, da seguinte forma, ele tinha recebido uma receita médica, tinha passado num doutor, né? E esse médico tinha passado para ele várias medicações para tratamentos de condições ali que foram adquiridas pela má alimentação, né? Sim. E aí eu lembro que eu comecei a atendê-lo e tal, eu sugeria várias ideias, várias soluções para ele, mas ele não gostava de nenhuma, né? E aí chegou um belo dia no tratamento desse rapaz, né, que ele chegou um dia na consulta, eu dei, né, as boas-vindas pra ele, como sempre, ele falou, não, hoje eu não vim pra ser atendido, eu quero te falar umas verdades. Aí eu, Nossa. eu não tava imaginando aquilo de forma alguma, né, assim.
E aí eu pensei, nossa, o quê, né? E aí ele começou a me criticar. Ele ficou 1 hora na consulta me criticando. E as críticas dele eram assim, ele falava que eu não deixava espaço nas linhas da tabela do cardápio, que ele não gostava do jeito que eu apertava a mão dele, né? E aí, assim, eu tinha 20 anos, eu era extremamente imatura, eu senti vontade de chorar, assim, né, com aquela situação. Só que aí eu percebi, né, depois, que ele apenas estava frustrado de ter que tomar várias medicações e ele queria enlouquecedoramente responsabilizar alguém pelo tempo perdido. Então, ele era uma pessoa extremamente estudada, né, com uma carreira sólida, mas naquele momento ele não tinha mais o que mais importava, que era saúde e tempo para correr atrás desse cuidado, né? E é o mais importante que a gente tem, né? A questão da saúde. Sem a saúde a gente não consegue desenvolver as outras áreas, né? E esse foi o caso mais difícil que você pegou? Ou teve algum outro caso que você achou até um pouco mais complicado do que esse? Assim, eu não diria difícil, eu nem usaria essa palavra de difícil, porque cada ser humano tem uma complexidade única de cada um. E eu acho que o trabalho do profissional de saúde é exatamente esse, né? E é um dos principais desafios até mesmo do profissional de saúde que eu observo hoje em dia, é que não deixar aplicar aquilo para todo mundo, perder a individualidade. Eu acho que o principal problema de um profissional de saúde que atende é deixar perder a individualidade e a humanidade. Então, sempre cada ser humano que senta na minha frente é único. Ele sempre tem características únicas. Então, nem diria o mais difícil porque não tem como comparar. Porém, eu me lembro, sim, de um caso específico de uma pessoa, né, que tinha feito cirurgia bariátrica. E a cirurgia bariátrica, Michael, não sei se você sabe, mas ela tem uma prevalência muito grande de desenvolvimento de outros problemas pós-cirurgia. Você já ouviu falar disso? Já ouvi falar. Tem casos que eu já vi pessoas que fizeram cirurgias bariátricas, né? E que depois reclamaram dos resultados. E até eu gostaria de te perguntar, né? Dá resultado realmente? Faz sentido a pessoa fazer cirurgia bariátrica? Ou tem outras soluções que ela consiga buscar ter um resultado melhor? Então, esse caso em específico, né, essa pessoa ela tinha desenvolvido várias, a gente chama na área da nutrição com abordagem de psicologia, que é compulsão transitória. Então, quando o indivíduo ele não trata ali a condição que ele tem de descontar em comida, por exemplo, ele tende a migrar aquele comportamento compulsivo para outra questão. Então, por isso, é muito comum a compulsão transitória em pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Quando eu falo assim da compulsão transitória, eu tô falando do desenvolvimento de alcoolismo, eu tô falando do desenvolvimento de vício em jogos, vício em compras, e até questões mais sérias, como, por exemplo, promiscuidade. Então, isso é muito comum em pessoas que fazem a cirurgia bariátrica desenvolverem essas compulsões transitórias por questão de não ter tratado ali o problema que ela tinha com a comida. Então, esse foi o caso, um dos casos assim, mais complexos que eu tive, né? Claro que tiveram outros. Mas até pegando esse gancho, né, da cirurgia bariátrica, se realmente resolve, depende, né? Assim, eu vejo que vários profissionais, vários nutricionistas até são bem categóricos de dizer que não concordam. Eu já não diria, assim, que eu sou totalmente contra, mas eu sou parcialmente contra, digamos, ao favor, né? Digamos assim. Por quê? Porque eu acho que a bariátrica, ela é uma solução quando a pessoa tá ali, sabe? Ou emagrece ou morre, digamos assim. Sim. Então, ela tá com uma condição ali de saúde muito complicada que em pouco tempo vai levar a óbito. Casos extremos, né? Exatamente. Então, nesse caso, quando ela não tem tempo ali para fazer o tratamento comportamental, eu concordo que a bariátrica pode ser uma saída. Porém, hoje em dia, o que acontece? A maioria das pessoas coloca a bariátrica como se fosse um portal que ela atravessa da obesidade para magreza, digamos assim. Sim. E não é muito bem assim que funciona. Então, o indivíduo que decide ali por fazer a bariátrica, ele precisa entender que ele não está livre do tratamento comportamental. Ele precisa fazer o tratamento nutricional de reabilitação dos hábitos alimentares, emocionais, psicológicos, mentais, que levaram ele a essa condição de obesidade. Se ele não estiver disposto a fazer isso, eu diria que a bariátrica não é uma opção. Fantástico, fantástico. E o que te motiva nessa área? Porque assim, eu vou dar um exemplo, tá? Se eu jogar aqui no Google agora, né, como emagrecer, se eu jogar aqui no ChatGPT, ele vai me dar aqui uma receita, uma série de dicas ali para que eu consiga ter uma rotina de emagrecimento, né? E o que te motiva, já que eu consigo fazer isso aqui pela internet? Olha, essa é uma pergunta perfeita, assim, é perfeita mesmo. Por quê? O que acontece? Hoje em dia, eu falo que se você perguntar, né, para uma pessoa da rua, qualquer pessoa, o que é uma alimentação saudável, ela sabe, né?
Então, o que acontece? Hoje em dia, as pessoas têm muito conhecimento sobre o que é uma alimentação saudável, mas elas não sabem o como. Como fazer com que aquilo seja viável para a vida dela, como colocar em prática, né? Então, assim, o que me motiva principalmente? Primeiro, é saber como as pessoas são capazes de mudar. Então, eu atendo, né, pessoas, inclusive no meu programa, né? Eu tenho um programa de emagrecimento que se chama Bem Me Cuido. E, assim, entram pessoas ali que você fala, meu Deus, essa pessoa, ela tá com os hábitos muito ruins. E você olha aquilo e você fala, impossível, essa pessoa não muda mais. Já tá 40 anos fazendo isso, 50 anos... E ver o quanto as pessoas são capazes de mudar é impressionante. Então, isso é uma das coisas que mais me motiva. E ver, assim, também no dia a dia acompanhá-las e ver o quanto elas mudam a vida delas em outras áreas, inclusive, que não só alimentação. Então, eu tenho pessoas, por exemplo, que saem de empregos que elas não gostam mais, porque elas percebem que quando elas abrem mão ali do peso, elas abrem mão de outros pesos na vida delas. Não sei se faz sentido isso que eu tô dizendo pra você. Total. E fora isso também... questões pequenas que, por exemplo, eu ou você, né? Eu sei porque acompanho essas pessoas todos os dias, mas que talvez você ou uma pessoa que não tá em excesso de peso saiba de questões que a gente não valoriza. Por exemplo, eu já escutei, assim, de pessoas que perderam 30, 40 quilos que me falaram assim, Carmela, sabe uma coisa que mais valeu pra mim no emagrecimento? Eu perceber que eu cheiro melhor. Você já imaginou isso, Michael? Nunca imaginei que isso aí poderia afetar até mesmo na questão do cheiro da pessoa, né? Eu já atendi muitas pessoas dos meus programas, do tratamento nutricional já me falaram isso. Nossa, Carmela, sabe o que valeu pra mim? Eu cheiro melhor. Sabe o que valeu pra mim? Eu consigo amarrar meu sapato. Sabe o que valeu pra mim? Eu percebo que agora eu tenho ossos. Porque antes eu só sabia na teoria. Agora eu sinto. A pessoa coloca e fala assim, eu não acredito que eu tenho ossos. Olha que coisa, assim. É um diferencial que você traz na vida dessas pessoas, né? Nossa, isso é espetacular. É emocionante. E as pessoas dizem, né, que a nutricionista Carmela, né, a Nutri Carmela, é uma nutri diferente, né? E eu gostaria de saber de você, né? O que te diferencia das nutricionistas convencionais, Carmela? O pessoal que passa por mim fala bastante isso. Ai, você é diferente. Eu falei pra minha prima, assim, que vai na Carmela porque a Carmela é diferente, né? Mas, assim, eu acredito que o que me diferencia é justamente, assim, a minha abordagem e o meu enxergar com a nutrição. Então, como eu falei agora no início, né? Eu fiz uma pós-graduação em psicologia do comportamento alimentar. Eu tenho uma formação também em gastronomia. Então, usar esses pilares da culinária, da nutrição, do comportamento humano e enxergar assim, gente, a alimentação é um comportamento humano. Então, não se muda um comportamento humano só simplesmente resumindo a... Michael, come arroz integral? Não come. Come mais salada? Não come. Não é assim que se muda um comportamento humano. Então, assim, o que me fez chegar nessa abordagem, nessa metodologia, foi não só estudar as melhores ferramentas da nutrição, e sim estudar antropologia, sociologia, psicologia, estudar como o ser humano muda, como que faz com que ele se livre de um comportamento e vá para outro, sabe? Como que ele gosta dos alimentos mais saudáveis, como que ele desenvolve paladar. Então, quando a gente resume ali a nutrição só a nutricionismo, é o que acontece hoje em dia. A obesidade só aumenta e o mundo hoje enfrenta a maior epidemia que a gente já observou. Sim, isso é um caso terrível mesmo, né? A gente vê a quantidade de pessoas, né, obesas aí pelo mundo. Quem entrar agora, né, na página da Carmela no Instagram, vai poder observar que lá, tanto no feed quanto nos stories, ela tem uma cozinha no seu consultório. Você tem uma cozinha no seu escritório? No seu consultório? Como é que funciona isso? Exatamente, Michael. Exatamente, assim. Eu construí uma cozinha, né, dentro do meu consultório, porque eu acredito muito no processo de aprendizagem. Então, o ser humano é capaz de aprender a comer. Inclusive, uma autora, né, ela fala sobre isso, o nome dela é Bill Wilson, e ela fala que o comportamento alimentar, ele pode ser aprendido. Então, a nossa alimentação, ela é aprendida. Então, basicamente, o que eu faço com a cozinha? Eu ajudo os pacientes a aprenderem de uma forma lúdica, totalmente descontraída. Então pensa, você vai lá, Michael, você conhece gente, você faz network, você dá risada, você se diverte e ainda aprende que a alimentação saudável é gostosa, é prazerosa, prática, fácil, acessível e possível e viável. Então, assim, a cozinha, eu dou o nome até para ela de cozinha afetiva, né? Porque assim como na nossa casa, a cozinha é o coração da casa e também é o coração lá do meu consultório. Porque o indivíduo que chega lá, ele aprende a emagrecer comendo comida gostosa. Que legal. Carmela,
Eu vou contar um caso, tá? No passado, eu tinha uma certa facilidade para emagrecer. Com essa mesma altura aqui, 1,85, eu pesava 63 quilos. Só que hoje é um pouquinho diferente. Hoje eu tenho uma certa dificuldade para emagrecer. E tem uma série de pessoas que, assim como eu, tem essa mesma dificuldade, né? Por que acontece isso, da pessoa ter essa dificuldade para emagrecer? Quais são os casos? Olha, interessante. Muitas pessoas se apegam na questão de eu tenho tendência a engordar, a minha família tem genética para isso, mas na verdade, o que acontece é o seguinte, existem causas por detrás da obesidade, do excesso de peso de cada ser humano. E quando eu falo obesidade, eu não tô falando daquela pessoa que não sai da cama, né? Quando a gente fala ali de uma mulher de 1,65 com 85 quilos, já é obesidade, né? E assim, existem causas para que um ser humano desenvolva a obesidade. Então, muitas das pessoas não sabem quais são essas causas. Então, essas causas, elas estão ali presentes. Você provavelmente tem 10 causas que te levam a desenvolver o excesso de peso. Só que quando você não descobre essas causas, você não consegue tratar o problema e aí você não sabe por que você está engordando. Então, essas causas podem ser diversas. Às vezes, medicação, fatores hormonais, má alimentação, sedentarismo, sono ruim, intestino e por aí vai. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria de fazer para todo nutricionista que eu encontro na minha frente, né? Coca-Cola ou suco de laranja? Coca-Cola zero, tá? Não tô falando normal. Coca-Cola zero ou suco de laranja? Olha só, o pessoal me pergunta muito isso e hoje em dia virou moda, né, gente? Eu vejo esses nutricionistas respondendo na internet que Coca Zero é melhor do que suco de laranja, gente. E assim, eu até entendo a abordagem de quem pensa dessa maneira. Uma vez que a Coca Zero, ela não tem calorias, né? E a questão calórica é uma das questões importantes no processo de emagrecimento, porém não é só uma. E não é só essa, né? E é importante a gente ver o que tem por detrás dessa questão. Veja bem, Michael, hoje em dia, um dos principais problemas do mundo, não só do nosso país, como do mundo, é a questão dos alimentos ultraprocessados. Basta a gente olhar os outros países, por exemplo, os Estados Unidos tem um problema muito grande de consumo de ultraprocessados e são um dos locais ali que mais tem a prevalência de obesidade. Então, quando a gente defende ali que um alimento industrializado, ele é melhor do que um alimento natural, que é feito de uma fruta, a gente está passando uma informação totalmente equivocada, muitas vezes, para um público leigo que não tem a capacidade de entender a informação e por que o profissional chegou naquele raciocínio de que a Coca Zero é melhor. Então, assim, eu não diria que é melhor, né? Eu diria, é claro, um suco de laranja, ele vai ter mais calorias ali. Porém, dependendo do contexto da sua alimentação, você pode emagrecer tomando suco de laranja, como pode engordar tomando suco de laranja. Então, a questão principal é que não é o suco de laranja, é como você come. Sempre é como você come. Legal, muito bacana. E uma outra dúvida, tá? Pão francês ou tapioca? O que é melhor para emagrecer? Perfeito. Em questões nutricionais, quando a gente compara só a questão nutricional, são alimentos muito semelhantes. Então, assim, o que é melhor para emagrecer? O que você mais gosta, o que você não vai ter exagero. Claro que a tapioca ali, a gente acaba colocando muitas vezes uma quantidade a mais para conseguir fazer uma tapioca. E isso pode favorecer um excesso ali de calorias. Porém, é possível você emagrecer comendo pão, é possível você emagrecer comendo tapioca também, né? Tudo depende de todo o restante do contexto alimentar. Então, se você repetir esse pão e essa tapioca várias e várias vezes ao dia, vai tirar a sua oportunidade de consumir outros alimentos também, que pode ocasionar o excesso de peso. Mas se você levar esses alimentos de uma forma equilibrada, você come a tapioca, come o pão e ainda emagrece. Ótimo. E sobre pesar? Porque recentemente comprei uma balança em casa, aí eu comecei a pesar alguns alimentos, mas não deu muito resultado, não. Não sei se eu fiz isso errado. Você acha que faz sentido realmente pesar os alimentos? Olha, polêmica, hein? Vou responder aqui uma coisa polêmica, mas eu não concordo com quem pesa os alimentos. E eu acho mais, assim, eu acho que quem pesa os alimentos não entende muito bem sobre alimentação e comportamento humano. Vou te explicar o porquê. Primeiro, que tudo bem, a gente tem ali um gasto energético todos os dias e a gente tem uma necessidade energética. Muito embora o nutricionista consiga calcular esse gasto energético ele não é exatamente igual todos os dias. Por exemplo, Michael, imagina que você fica em casa o dia inteiro assistindo Netflix num dia de chuva. Você acha que você gasta a mesma quantidade calórica de um dia que você andou o dia todo, trabalhou pra caramba? Não. Impossível. Então, que sentido faz você pesar o alimento? Fora que, né, por condições climáticas e sazonais, os alimentos eles mudam pouco significativamente, mas eles mudam a questão calórica.
Então, exemplo, se você compra uma banana ali no inverno, ela não tem a mesma quantidade de açúcar da banana do verão. Ela muda ali, pequenos detalhes, é claro. Porém, considerando todos esses desvios e ainda considerando que ficar pesando o alimento todos os dias pode te gerar, se você tiver ali uma condição pré-estabelecida de transtorno alimentar, que sentido faz você pesar o alimento, gente? Nenhum. Fantástico. Vivendo e aprendendo, né, pessoal? Vivendo e aprendendo. E já que a gente entrou num tema polêmico, né, que até você considerou polêmica com relação à balança, eu vou falar de um outro tema polêmico aqui. Remédio para emagrecer. Agora a gente tem o famoso Ozempic, né, que está sendo utilizado até no meio corporativo. Qual que é a sua opinião com relação aos remédios para emagrecer e sobre o Ozempic também? Pois é, Michael, você sabia, inclusive, você que gosta aí da área de finanças, que o Ozempic foi capaz de aumentar o PIB da Dinamarca? Uau. De tamanha quantidade de vendas do medicamento? E com isso a gente pode observar o quê? Infelizmente, hoje em dia a gente vive um cenário das pessoas extremamente imediatistas que não querem pagar o preço pelas coisas que são conquistadas no longo prazo. Então existem coisas na nossa vida e situações que a gente não consegue comprar. A gente não consegue, por exemplo, comprar um bebê, né? A gente não consegue, por exemplo, comprar um emagrecimento, né? E o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de passar por processos. Porém, os processos são importantes, né? Quando a gente toma uma medicação ali, falando até do Ozempic e outros tipos de medicação, ele controla a saciedade. Porém, você não vai conseguir tomar esse medicamento pro resto da vida, por questões econômicas ou mesmo por questões ali que a gente fala de efeitos colaterais, por exemplo. E uma hora você vai ter que parar de tomar. O que vai acontecer quando você parar de tomar? Vai voltar a engordar? Vai voltar a engordar, porque as causas do excesso de peso estavam sempre ali presentes. Sim. Então, todas as vezes que a gente fala de um emagrecimento em que não foi tratadas as causas do problema, você sempre vai gerar a recorrência do problema. Então, a obesidade é uma doença crônica e você só coloca essa doença em remissão a partir do momento que você enxerga o porquê que você ganhou peso e trata essas causas. Muito bom. E sobre os produtos fitness, né? Você tem uma questão de barrinha de cereal que você trabalha lá no seu consultório, como que funciona? Olha, hoje eu percebo que as pessoas hoje em dia têm uma febre aí na internet, né, que fala sobre produtos que são fitness, diet, light, e a gente não precisa desses alimentos para emagrecer. Por exemplo, Michael, lá no meu programa Bem Me Cuido e também lá no meu tratamento nutricional, eu levo as pessoas que fazem tratamento comigo no mercado para ensiná-las a ler rótulos. E a mesma coisa lá no meu programa Bem Me Cuido. No programa Bem Me Cuido, a gente tem um módulo inteirinho só sobre rotulagem nutricional, como fazer feira, como escolher alimentos no supermercado. Por quê, né, que eu tenho isso? Porque o ser humano precisa aprender a escolher e a gente não precisa ficar ali muito engessado nesses produtos fitness, barrinha de proteína, super café. Tudo isso é dispensável no processo de emagrecimento. E o que eu vejo é que disseminar essa informação na internet que é necessário esses alimentos faz com que as pessoas se distanciem do processo de emagrecimento, de tratar o excesso de peso, porque acreditam que elas precisam gastar rios de dinheiro para emagrecer comprando esses superalimentos, o que não é necessário. Sim, faz total sentido. Se eu gostar, por exemplo, dessas barrinhas, ou se eu gostar de comer um chocolate, um lanche no final de semana, uma pizza, como que funciona essa questão de você comer alimentos que você gosta, que não necessariamente são saudáveis? Você acha que dá para conciliar com o emagrecimento? Ou você acha que a pessoa precisa fazer um esforço um pouquinho maior e acabar eliminando esses alimentos aí da sua vida? Eu não acredito na alimentação saudável que você precisa ser proibido de comer determinados alimentos, principalmente se esses alimentos fazem sentido para você por questões culturais, ou por memória afetiva, por exemplo. Então, eu gosto de um chocolate, eu tenho que nunca mais comer esse chocolate e aí para eu emagrecer? Que sentido faz isso? Porque você não vai viver uma vida inteira sem comer o chocolate. Então, o que eu defendo e que eu acredito é que você precisa aprender a comer o chocolate. Carmela, como assim aprender a comer o chocolate? Sabe qual que é a melhor definição, né? E quando eu falo dessa definição, é uma interpretação minha sobre a nutrição e alimentação saudável. O que é alimentação saudável? De verdade. As pessoas acham que é o quê? Arroz integral, verdura, brócolis, mas não é. A alimentação saudável de verdade e real é quando você consegue não abrir mão do prazer do hoje, de comer os alimentos que fazem sentido para você, porém sem arriscar o seu futuro amanhã. É como a gente se comparasse ali com a educação financeira também, né? Sim. O que é uma boa educação financeira? Não é você economizar loucamente ali
e não tomar nenhum café na rua. É quando você consegue não abrir mão do prazer do hoje sem arriscar o seu futuro amanhã. E é o que eu acredito para alimentação saudável também. Então você deve sim comer o seu chocolate, porém de uma maneira que não te afete lá no futuro. Faz sentido? Faz total sentido. Eu amei a comparação que você fez. Muito bom. E tem um amigo meu que ele gosta bastante de tomar uma cerveja no final de semana, né? Tomar um chopp, às vezes um vinho. E esse amigo quer saber se tem problema com relação ao emagrecimento, né? Se vai acabar interferindo, né, o álcool ali no dia a dia, que ele acaba ingerindo, se vai afetar o emagrecimento dele. Interessante essa pergunta. Você estava me fazendo ela e eu estava passando o filme aqui na minha cabeça, né? Porque eu sou de família italiana e eu falo que vinho para italiano não é bebida alcoólica, né? É alimento. Aham. Então, assim, não existe pro italiano você falar que você não pode tomar um vinho, por exemplo, né? Aí a importância da questão cultural também e social. E a bebida, ela entra muito como uma questão social ali, né? Sim. E eu já tive vários pacientes que emagreceram até muita quantidade de peso ingerindo bebida alcoólica. Mas a questão sempre é como você lida com aquilo, né? Então, se você quer tomar grandes volumes de bebida ali, obviamente vai atrapalhar no seu emagrecimento. Agora, se você toma com moderação, você pode, de repente, intercalar essa bebida alcoólica com uma bebida sem álcool, para que você não ingira tantas calorias que são ali provenientes do álcool, e aí você vai conseguir emagrecer. Então, passar por esses momentos de ocasiões sociais e ainda assim conseguir emagrecer são importantes até mesmo para você vislumbrar o longo prazo e entender que você consegue sim emagrecer e manter, porque você consegue viver uma vida real mesmo no processo de emagrecimento. Legal. Então, se eu tomar cerveja com uma água, por exemplo, intercalando, o problema seria reduzido, certo? Também ajudaria bastante nessa questão. Que legal. Bom, e como que eu faço para não descontar as emoções na comida? O estresse do dia a dia, comer um chocolate para desestressar. Como que eu faço isso? Olha, perfeito, Michael. Eu até vou contar uma história minha aqui para ilustrar essa situação, né? Quando eu estava na faculdade de nutrição, inclusive, quando eu estudava a graduação em nutrição, e até antes de eu entrar na graduação em nutrição, apesar de eu não ter tido problema com excesso de peso, eu tinha muito problema com fome emocional. Eu descontava muito em doce. Então, eu lembro muitas vezes, assim, quando eu estava na faculdade, eu trabalhava em 2 empregos para cursar a graduação. E eu voltava no ônibus muitas vezes chorando e comendo uma barra inteira de chocolate, porque eu tava muito cansada, estressada, sobrecarregada, né? E aí, usando esse gancho para responder essa pergunta, né, Carmela, como que você conseguiu tratar esse comer emocional também, né? Que eu também sofri desse problema. Primeiro, a gente precisa entender que, assim, quanto mais obrigações a pessoa tem na vida dela, mais episódios de fome emocional ela terá. Por quê? A fome emocional é um vazio emocional que ela preenche com comida. E o nosso corpo é muito inteligente. Ele precisa ter momentos ali de liberação de endorfinas, de hormônios ali do bem-estar. Quando você não dá essas sensações para ele, ele te obriga a sanar. E de alguma forma que muitas vezes não é prejudicial. Aí entra a fome emocional. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é o que a gente está sentindo. Olhar para você mesmo e entender como que você atende essa necessidade emocional. O problema é que hoje em dia ninguém tem paciência para nada. Ela quer tomar um remédio e resolver todos os problemas dela. Forma rápida. E ninguém quer tratar o problema, a causa da fome emocional também. Mas é principalmente essa questão. Entender como que você pode sanar o que você tá sentindo. Então, eu tô triste, eu preciso de o quê? De um pote de brigadeiro? Não é isso, né? Não, você precisa chorar, botar pra fora, resolver Sim. o problema, desabafar com alguém, ter o colo de uma amiga, de repente. Entende? Faz total sentido. E sem atividade física, é possível emagrecer? Boa pergunta, viu? Sim, é possível emagrecer. A questão é que a longo prazo não é possível ser saudável sem atividade física. Então, a alimentação ela é muito responsável ali pelo seu processo de emagrecimento, fazendo com que seja possível que você emagreça sim sem praticar atividade física. Porém, no futuro, você vai necessitar da atividade física por outras questões. Por exemplo, por condições articulares, você vai precisar ali para ganhar uma massa magra, para quando você estiver lá velhinho, né? Você consiga carregar sua sacola no mercado, da feira, você fazer essas atividades do dia a dia. Então, a atividade física, ela ajuda muito também no processo de emagrecimento, mas ela não é uma condição ali extremamente fundamental. Por exemplo, se uma pessoa não pode fazer atividade física por alguma condição médica e precisa emagrecer, ela consegue? Sim, consegue. Legal. Beleza, sem atividade física, ela consegue.
E sem comer vegetais? Por exemplo, alface, tomate, essas coisas pra mim não me atraem muito, não. É possível emagrecer? Olha, essa é uma pergunta interessante também, assim, porque o que acontece? Existe uma condição chamada seletividade alimentar. E a seletividade alimentar é quando o indivíduo não come, porque uma coisa é você não comer um alimento ou outro. Ah, não gosto de jiló, não gosto de quiabo, mas os outros alimentos todos eu como, os outros vegetais. Agora, quando você não gosta de um grupo inteiro de alimentos, isso significa, Michael, que você tem seletividade alimentar. E aí, você tem seletividade alimentar porque você não aprendeu a comer. Então, é necessário fazer um processo de aprendizagem com você. Eu falo até mesmo que é como uma introdução alimentar lá do bebezinho. E fazer com que você aprenda a comer. Ah, Carmela, impossível, eu nunca vou aprender a comer, eu nunca gostei na vida. Porque você não foi ensinado. Por quê? Segundo uma autora, né, que se chama até Bill Wilson, ela diz o seguinte: o ser humano é capaz de aprender a comer qualquer coisa. Inclusive, a gente tem culturas que comem rato, comem barata. Por quê? Por causa de processos de aprendizagem. Então, o ser humano é um ser onívoro. Então, o que eu quero dizer é que é possível que você aprenda a comer alimentos saudáveis, goste, sinta falta e queira comê-los. Simplesmente por prazer. E não que você seja imposto. Esse sim é um tratamento que realmente dá certo. Legal. E sem abrir mão da nossa vida social. A gente falou um pouquinho, né, sobre questões da família, né? Você veio de uma família italiana, né? O pessoal gosta de tomar um vinho, com certeza se socializar, sair com os amigos também. Mas é possível você conciliar isso com emagrecimento? É possível e necessário você não abrir mão da sua vida social no processo de emagrecimento. Eu digo mais, se você tiver que abrir mão da sua vida social no processo de emagrecimento, você não vai emagrecer. Pelo menos não a longo prazo. Você vai fazer ele por um período, daqui a pouco você vai abandonar. Por quê? O ser humano é um ser social. A gente precisa de situações sociais. E quando você deixa de socializar, de ter boas relações sociais para comer melhor, você está sendo contraditório, porque você está trocando uma coisa que é importante para sua saúde mental por outra que é importante também para sua saúde, só que física. Não faz sentido. Correto. Então, eu nunca vi nenhuma nutricionista, inclusive, ensinando sobre isso, né? Mas eu ensino, eu faço questão de ensinar lá no meu programa Bem Me Cuido, tem um módulo de como se comportar em situações sociais. Então, a questão principal é que as pessoas, elas lidam de forma errada, elas não sabem comer, elas não têm educação alimentar. E aí elas vão no lugar e comem até chutar o balde, comem com exagero. E aí é claro que ela não vai conseguir manter esse comportamento por muito tempo, porque vai causar prejuízo. Porém, se ela aprender a lidar com essas ocasiões sociais, ela consegue emagrecer e não deixando de ter uma vida real e normal. Perfeito. Vocês estão vendo, né, o porquê que a Carmela é uma nutricionista diferente das demais, né? Agora me diz uma coisa. Hoje, aqui, especificamente no dia que a gente está gravando, final de semana, a gente vai sair daqui, a gente vai passar para almoçar em algum lugar. À noite eu devo ir para uma pizzaria. Comi demais no final de semana. O que eu devo fazer depois disso? Olha, interessante. Depois você não deve fazer nada, além de se perguntar o que é que fez com que você comesse com exagero, para que você aprenda e no futuro você não tenha esse mesmo tipo de atitude, né? Mas muitas pupilas, né, lá do meu programa Bem Me Cuido, ou mesmo do consultório, me perguntam: Carmela, eu emagreci 2 quilos no final de semana. Gente, é impossível. Eu engordei, na verdade. Eu engordei 2 quilos no final de semana. É possível engordar 2 quilos no final de semana? Não, não é possível. Gente, é impossível você engordar 2 quilos em 2 dias. Isso porque, para você ganhar cada quilo, você tem que ingerir a mais da sua necessidade energética cerca de 8.000 calorias. Ou seja, isso quer dizer que para você engordar 2 quilos no final de semana, você tem que ingerir quase 20.000 calorias a mais. Isso seria ali, sei lá, 8, 10, 15 Big Macs, por exemplo. Então, o que eu quero dizer é que não é tão fácil assim engordar. As pessoas acham que é, mas não é. A questão é que é silencioso. A obesidade é um problema silencioso. A conta gotas, você vai ganhando ali 5, 10, 15 quilos a cada ano que passa. E esse é um principal problema. Então, o problema não é o final de semana, e sim você exagerar em todas as refeições daquele dia e achar que na segunda-feira você começa. Entendi. Aí a gente fala da primeira refeição do dia, né? Café da manhã, almoço. E a janta, a gente fala do arroz e feijão, né? Um dos pratos preferidos do brasileiro, né? Arroz e feijão à noite, engorda? Não engorda, Michael. De jeito nenhum. Inclusive, eu acho um problema muito grande as pessoas terem parado de jantar hoje em dia, de comerem comida, que a gente fala, né? Arroz, feijão, salada e carne.
porque elas aumentaram muito o consumo de processados no lugar do jantar. E aí a pessoa, muitas vezes, ela toma uma bolacha ali de água e sal com chá, come uma quantidade ali de alimentos processados que não é muito volumosa, porém ingere muito mais calorias do que o arroz e feijão. Então, arroz e feijão é uma cultura brasileira, é um alimento muito típico e importante, né, ali que conferem muitos nutrientes. E que o brasileiro, infelizmente, está perdendo esse hábito do consumo do arroz e feijão. Então, seria muito melhor se as pessoas consumissem mais comida mesmo, do que trocasse esse jantar por alimentos ultraprocessados. Então, arroz e feijão não engorda, gente. Arroz e feijão nem é tão calórico assim. O que torna calórico, muitas vezes, é você cozinhar ele ali com um monte de gordura, colocar um monte de carne gordurosa no meio do feijão, aumentar o arroz ali com temperos industrializados. Aí é claro que isso vai fazer com que você ingira mais calorias. Até, inclusive, né, Maico, falando ali da cozinha afetiva, né, e falando agora de arroz e feijão, eu vejo que as pessoas acabam enjoando de comer as mesmas coisas ali no jantar e por isso vão para alimentos ultraprocessados, né? É por isso até que eu tenho vários e-books de receitas autorais minhas. Legal. Então, eu desenvolvi várias receitas. Eu tava até lembrando aqui, enquanto você me perguntava, do meu e-book de jantares práticos. Então, eu desenvolvi várias receitas, né, que têm boa qualidade nutricional para os pacientes e pupilas que estão no processo de emagrecimento e precisam de receitas saborosas, de praticidade, de alimentos rápidos para você comer no dia a dia. E aí, facilmente, ela consegue ali elaborar um jantar rápido e prático em 15 minutos, em 10 minutos, por exemplo, se ela não gosta, por exemplo, de arroz e feijão, né, vamos dizer. Legal. E aproveitando que você tem também esse conteúdo, né, algo que me chamou a atenção nesse nosso bate-papo foi sobre a parte emocional. Né, você tem algum produto, né, algum tipo de serviço que você consiga disponibilizar para os seus pacientes sobre fome emocional? Olha, Maico, tenho sim, viu? Hoje eu tenho um programa que se chama Vencendo a Fome Emocional, né? Por que eu desenvolvi esse programa Vencendo a Fome Emocional? Porque eu vejo, né, que muitas pessoas hoje em dia têm conhecimento do que é uma alimentação saudável, mas não conseguem emagrecer porque periodicamente cometem exageros alimentares decorrentes da fome emocional. Então, é preciso tratar esse comer emocional, senão esse comer emocional vai travar o seu processo de emagrecimento. E é por conta disso que eu desenvolvi um produto, né, um programa online que todo mundo pode fazer da sua casa, né, super acessível, que se chama Vencendo a Fome Emocional. E esse produto, Michael, ele tem ferramentas científicas embasadas, baseadas na terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia para fazer com que você mude o seu comportamento e aprenda a não descontar emoções em comida. Então foi isso, inclusive, que me ajudou ali também quando eu tinha episódio de fome emocional e já ajudou diversas pessoas, pupilas, pacientes, a pararem ali com esse comportamento de descontar em comida. Legal. E tem algum jeito certo de preparar a dieta? Dá pra colocar, sei lá, alguma farinha ali no meio, algum tempero diferente? Interfere muito no resultado? Pergunta interessante, viu? Maicon, você sabe que, assim, um dos principais motivos pelos quais as pessoas não conseguem emagrecer, mesmo achando que estão comendo de forma saudável, são acréscimos. Acréscimos travam muito o processo de emagrecimento. Eu me lembro que eu tinha um paciente que ele tava comendo, assim, uma belezinha, né? Ele me falava ali a alimentação dele, eu perguntava, o que você tá comendo? Qual foi a sua alimentação de ontem? Ele me falava, arroz, feijão, frango e salada. Aí eu falava, e à tarde, o que você tomou? Vitamina de fruta. Eu pensava, gente, ele tá comendo tudo certinho, como que pode ser que ele não tá emagrecendo? Até que eu resolvi, Michael, aplicar nele uma ferramenta que é o Diário Alimentar Fotografado, em que consistia nele tirar foto dos alimentos, né, pra gente ir observando. Quando ele começou a marcar esse diário, eu pensei, gente, entendi por que ele não tá emagrecendo. Por quê? Ah, Carmela, ele mentia pra você? Não, é porque uma coisa que eu percebi nesses anos de atendimento, nada é óbvio. Então, quando ele falava pra mim que ele tava comendo arroz, feijão, frango e salada, era verdade. Porém, eu olhando ali no prato, na foto dele de arroz, feijão, frango e salada, era feijão com bacon, arroz com farofa, com batata palha, a salada com aqueles molhos industrializados, maionese. O frango dele, que ele falava pra mim, na minha cabeça era filé de frango grelhado. E pra ele era filé de frango empanado e frito. Nossa. Então, é muito engraçado isso, né? Assim, porque pra gente ver como que a alimentação, ela é quase como uma identidade, né? Pra você, eu falo, Michael, o que você almoçou ontem? Você me fala frango. O frango na sua cabeça significa frango assado.
Na minha é frango grelhado. Na do Daniel é frango empanado. Então, cada um tem uma definição de alimento muito particular. E aí, quando a pessoa ela acrescenta ali um monte de coisas na alimentação, ela acha que ela tá comendo bem, de forma saudável, porém ela tá acrescentando várias quantidades de caloria que ela nem imaginava. Vou comer um fricassê de frango. Falar que eu tô fazendo dieta, né? Uma pizza de frango com catupiry. Exatamente. E, por exemplo, qual que é a sua dica para aquela pessoa que tem dificuldade para cortar os doces, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso, mas você não deixou uma dica ali para aquela pessoa. Eu gostaria de te pedir esse favor, né? Para aquela pessoa que gosta de comer um chocolate, o que você sugere, Carmela? Perfeito, olha só. Eu falo que eu nem gosto nem de usar essa palavra de dieta, né? Quando a gente fala assim, eu quero cortar os doces, é um comportamento que vem muito ali de dieta. Pessoas que estão acostumadas com dieta, elas querem cortar coisas. O que a gente precisa entender não é cortar, e sim entender por que você consome excessivamente. Então, assim, Carmela, eu consumo todos os dias depois do almoço. Então, a gente tá falando de um hábito. É uma quantidade que você consegue porcionar equilibradamente? Não vejo problema de você comer doce todos os dias. É um alimento como qualquer outro que você tá consumindo numa quantidade moderada. Mesmo chocolate ao leite? Mesmo. Não, Carmela, não é meu caso. Eu chego em casa à noite e como uma caixa inteira de bombom. Então, apesar da gente estar falando do mesmo alimento que é o chocolate, a gente está falando de um episódio de fome emocional. Então, a gente precisa tratar com as ferramentas de fome emocional. Não, Carmela, meu problema é que eu fico a tarde toda sem comer ali e aí eu acabo comendo um doce. Então, você tá com fome. Você precisava inserir uma nova refeição. Você percebe que, assim, não tem uma fórmula secreta para um determinado hábito ruim, disfuncional que a gente fala? Sempre o problema tá no porquê que você desenvolveu esse comportamento alimentar. Dependendo do porquê que você desenvolveu, aí sim a gente vai para uma linha de tratamento. Por isso até, né, lá também no meu programa Bem Me Cuida, a gente tem uma aula que se chama Problemas com Doces. Essa aula fala de todos os possíveis e imagináveis cenários que pode fazer com que você tenha exageros em doces. Que legal. Então você não precisa enganar o seu cérebro comendo outra coisa. Um brigadeiro de whey. O que você precisa é entender o motivo pelo qual você é uma pessoa que exagera em doce. Nossa, fantástica. Essa aula eu vou querer participar, tá? Vou colocar o celular pra você assistir. Legal, bacana. Carmela, eu, assim como milhares de brasileiros, tenho aquela famosa boca nervosa, né? Durante o dia ali no escritório, às vezes a gente se pega comendo ali o dia inteiro praticamente, né? Desde as 8 da manhã até 6 da tarde. O que você consegue ajudar? Como que você consegue ajudar a gente, né? Eu e todos os outros trabalhadores brasileiros que têm essa famosa boca nervosa. Boca nervosa, ó. Um termo... É ansiedade isso? Também. Pode ser decorrente, sim, da ansiedade. Tá. Mas isso tem um nome, tá? É comportamento alimentar beliscador que a gente tá falando. Provavelmente, se você come entre as refeições pequenas quantidades de alimento, e isso inclui café, tá? Se você beberica café ao longo do dia várias e várias vezes, significa que você tem um comportamento alimentar disfuncional, ou seja, que te leva a prejuízo na sua saúde. E esse comportamento se chama comportamento alimentar beliscador. Esse comportamento alimentar beliscador, ele pode ser sim ocasionado pela ansiedade ou, por exemplo, por tédio. Tem muita gente que belisca por tédio, né? E assim, dando uma dica já para quem tem aí o comportamento alimentar beliscador. Primeiro ponto que você precisa entender é que o comportamento alimentar beliscador, ele é automático. Então, você precisa quebrar esse comportamento automático. Como? Primeiro, evita comer andando, evita comer em pé. Todas as vezes que você pegar alguma coisa para comer, senta. Porque isso vai te registrar uma alimentação ali na sua cabeça. Outra coisa que você aí de casa pode fazer, registra nas notas do seu celular, em algum papel, tudo que você beliscou ao longo do dia. Por quê? Porque isso gera consciência. Quando você bater o olho ali, naquela lista de coisas que você beliscou, você vai pensar, nossa, eu comi tudo isso mesmo? Por quê? Quando a gente belisca, você não registra no seu cérebro que você beliscou aquilo, né? Quando você anota, você cai na consciência ali que você beliscou. Isso já automaticamente te favorece um comportamento de mudança. Então, ó, duas dicas importantes aí para começar a acabar com essa, como vocês falam, boca nervosa. Legal. E eu verifiquei esses dias atrás, estava dando uma olhada na sua página lá no Instagram, e você tem uma campanha que é bem interessante, né? Que seus pacientes levam alguns quilos lá, que eles perderam. Como que funciona? Eu fiquei um pouquinho confuso em como que é o procedimento, né? Dessa sua campanha que você faz no seu consultório. A campanha Doe Seus Quilos é uma campanha de ressignificação do processo de emagrecimento, de obesidade, de excesso de peso. Então, ela é importante. Eu falo que o ressignificar, ele é bonito porque
É bonito pra quem doa, é bonito pra quem recebe. Por quê? É todo um processo. A pessoa pegar... Imagina, Michael, você pegar 30 quilos no braço, que antes estavam no seu corpo. Você carregava pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. Primeiro, você visualiza aquela quantidade de peso. Você carrega no braço. E você doa aquilo. Você repassa. Você fala, isso não me pertence mais. Eu não quero mais isso pra minha vida. Fantástico. Mas não me serve, só que pode servir pra alguém. Pra quem? E aí você transforma esses quilos em forma de alimento e através de um bonito processo de ressignificação, você doa os quilos perdidos. Então, é isso que é a campanha Doe Seus Quilos. Que ideia sensacional. Nossa, eu fiquei apaixonado por essa ideia, de verdade mesmo. Parabéns, tá? É emocionante, assim, inclusive, né, o pessoal, eles anseiam por esse momento. Eles falam, eu quero doar 5, eu quero doar 10. E é tão legal, porque eles sobem a escada, né, e às vezes eles chegam lá subindo a escada com o marido ajudando, com a esposa ajudando, e eu falo, não vale, hein, porque antes você carregava isso aí sozinho. E é emocionante. Nossa, muito bom. Você já assistiu aquele programa Quilos Mortais? Olha, você sabe que muita gente me pergunta dele? Qual que é a sua opinião sobre esse programa? E você assistiu já também? Já assisti e eu assisti até comendo doce. Ontem mesmo eu fui fazer... eu fui fazer uma depilação e a moça lá da depilação falou assim pra mim, Carmela, o que você acha daquele pessoal lá do Quilos Mortais? Aquele médico, ele é um grosso, estúpido, né? E assim, o pessoal me pergunta o seguinte, como que deixa chegar nesse ponto? Gente, Sim. O que a gente deve entender é que a obesidade, ninguém tem excesso de peso e obesidade porque quer, né? A gente tá falando de uma doença, né? E o fato de não tratar como doença também tá fazendo com que a gente chegue no cenário que hoje em dia tá. Então, hoje a gente tem pessoas na África, a gente tem países da África que sofrem com obesidade. Olha só. Né? Na nossa época lá de criança, a África era considerada como miséria. E aí o pessoal fala lá dos quilos mortais. Como que deixa chegar nesse nível? Gente, não deixa. Todas as pessoas hoje em dia elas estão sujeitas a desenvolver obesidade, simplesmente porque é uma epidemia global. Né? Porque a obesidade é uma doença a conta gotas. Quando a pessoa vê, ela já ganhou 10 quilos. Quando ela vê, ela ganhou 20. Ela sobe na balança, ela fala, da onde que veio esses 30 quilos? Eu não sei. Na pandemia aconteceu muito isso de Covid. Sim. As pessoas falaram, da onde que eu tirei esses 20 quilos? Né? Porque as causas, elas vão se instalando na vida do indivíduo a ponto de que quando ele vê, ele já tá 40 quilos acima. E aí, até ele descobrir o motivo, né? Então, essas pessoas, elas não têm culpa por estarem acima do peso. Elas têm, sim, a responsabilidade, desde que seja do motivo do coração delas de sair daquele cenário, de quererem mudarem ali a alimentação delas, mudarem o cenário que elas estão e saírem da obesidade. Elas têm responsabilidade desse tratamento? Tem, mas elas não têm culpa por terem chegado nesse ponto, porque é uma epidemia global. Eu posso engordar, você pode engordar. Sim. Todas as pessoas hoje em dia estão sujeitas a sofrerem com esse problema. Não, faz total sentido isso aí pra mim. A gente falou algumas vezes sobre um programa chamado Bem Me Cuido, né? Eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre como que funciona, pra quem que é. Você pode me explicar um pouquinho? Posso, com certeza. Michael, o Bem Me Cuido, ele surgiu, né, eu sempre, desde que eu comecei ali nos atendimentos, eu sempre tive muito paciente, né? E ele surgiu ali depois de um burnout que eu tive de tanto trabalho. Porque eu sempre quis ajudar todo mundo, né? Eu sempre quis atender todo mundo. Porém, infelizmente, eu tinha ali o meu limite humano, né? De conseguir ali ajudar uma pessoa ali por hora. Então, o Bem Me Cuida, ele foi criado em 2016, 2017, ali meados dessa época. E o objetivo do Bem Me Cuida era ajudar mais pessoas de uma vez e também fazer com que o tratamento ele fosse mais democrático. Então, hoje, quem entra no Bem Me Cuida são pessoas que não têm condição ou econômica de ir a uma consulta presencial minha, até porque a minha agenda é muito cheia, né? E com isso, o valor também fica um pouco mais alto. E também com aquelas pupilas, aquelas pessoas que não conseguem a locomoção de ir lá, dedicar uma hora aí naquela consulta e tudo mais. E aí, isso fez com que o método fosse democratizado e eu conseguisse ajudar mais pessoas de uma vez. Então, hoje, né, eu falo a minha empresa, né? A gente tem produtos para todos os públicos. Então, a gente tem ali o Vencendo a Fome Emocional, que é muito acessível. A gente tem e-books de receitas para você emagrecer comendo, que são mais acessíveis ainda. A gente tem o programa Bem Me Cuido, que ele tem
um programa de acompanhamento que atende o Brasil inteiro, né? Então, hoje eu tenho pupilas lá na região centro-oeste, eu tenho pessoas no nordeste, tenho pessoas no sul, exatamente. E o Bem Me Cuido, ele é pra quem? É para aquelas pessoas que querem emagrecer até 40 quilos sem deixarem de comer o que elas gostam e sem cirurgias, já cansaram de fazer dietas restritivas, já cansaram de sofrer com o efeito sanfona, descontam as emoções em comida. Então, o Bem Me Cuido, ele é para uma reprogramação do comportamento alimentar baseado em 3 pilares importantes. A nutrição, claro, então para você aprender a comer, desenvolver bons hábitos. A psicologia, para você mudar o seu comportamento que te levou ao excesso de peso. E a gastronomia, para você aprender que comida saudável também é comida gostosa, né? E aí, o Bem Me Cuida, então, ele tem ali toda a minha metodologia do tratamento individual, porém mais acessível financeiramente, porque ele é em grupo, né? Então, o Bem Me Cuida, ele nasceu aí em 2016 e desde essa época já ajudou mais de 3 mil pessoas a emagrecerem da casa delas, né? Fantástico. Então, através desse programa. Viram só, pessoal? Você que tá no Nordeste, você que tá na região Norte, no Sul do país... Você que tá aí de casa não precisa necessariamente ir até um consultório. Você pode entrar em contato lá com a Carmela e tentar agendar, né, Carmela? Verificar como é que tá a sua agenda aí. A Carmela tem uma agenda um pouquinho apertada, mas eu tenho certeza que ela vai conseguir arrumar um espacinho para vocês. Vai pro Bem Me Cuido, faz o Vencendo a Fome Emocional, né? Temos aí produtos para todo mundo. Inúmeras soluções, né, Carmela? Exatamente. Muito bacana. Carmela, fala um pouquinho também das suas redes sociais, né? O que a pessoa pode encontrar lá nas suas redes? Como que funciona o seu trabalho também, tanto na parte pessoal, né, na sua clínica presencial e até mesmo nas redes sociais. Fala um pouquinho pra gente. Isso. Então, eu já produzo conteúdo desde 2015 lá nas redes sociais. Então, hoje, quem começar aí a me seguir será muito bem-vindo. @NutriCarmela, já me segue, né, pra você não esquecer. E eu já produzo conteúdo desde 2015. Então, a gente tem lá mais de 2.000 publicações para ajudar você gratuitamente. Ajudar você gratuitamente com um conteúdo diário. Não, então quero fazer um conteúdo ali, quero pagar o valor de um conteúdo com mais acompanhamento, então do Instagram vai para os outros produtos. Quero investir um pouco mais, eu vou para o tratamento individual. Quero investir menos ou quero fazer de casa, vai para o Bem Me Cuido, né? Então, você tem lá os links no meu Instagram, né? Você consegue ir para todos esses produtos que eu tô mencionando. Consegue também falar com a minha secretária, agendar sua consulta individual, se for o caso. Ou mesmo saber mais dos nossos programas online. Então, lá a gente tem todas as páginas com a explicação. Então, quem se interessar será muito bem-vinda, né? E todos os produtos, eles são com base nessa metodologia que eu expliquei para vocês aqui. Então, vai ser um prazer cuidar de vocês. Muito bom. E nós estamos chegando ao fim, né? Carmela, gostaria de te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite. E suas condições finais aí, considerações finais para suas pupilas, para o pessoal que está em casa, uma mensagem que você gostaria de deixar? Muito obrigada, foi um prazer estar aqui hoje no podcast, falar sobre o meu trabalho, né, que são... o meu trabalho eu amo demais, eu falo que não é um trabalho para mim, é uma missão, é um propósito de cuidar, né? E eu sempre gosto de esclarecer aqui que não sou eu que faço o meu trabalho, né? Como assim, Carmela, não é você? Quem faz é Deus, né? Deus usa a gente, né? E assim, eu falo que eu só sou um meio. Então, eu sou instrumento, eu gosto de ser instrumento de Deus ali, porque quem faz é Ele. Porque a nutrição, gente, ela é um meio de cura para as pessoas, né? É isso que eu gosto sempre de deixar aqui, por onde eu passo, sempre de relembrar isso, né? Então, eu sinto tão forte no meu coração esse propósito de cuidar, esse propósito de espalhar essa cura para as pessoas, sabe? Eu falo, gente, quero tanto cuidar daquela pessoa, por isso até que eu desenvolvi os outros produtos para conseguir ajudar pessoas hoje do mundo inteiro, do Brasil inteiro, né? E, inclusive... você falou muito sobre a produção de conteúdo, né? E para contextualizar isso que eu tô dizendo, eu até queria contar uma história. Uma vez, quando eu comecei a gravar vídeos, eu era muito novinha, né? Eu tinha lá 21 anos e eu me achava ridícula. Eu gravava vídeo e eu falava, meu Deus, que cabelo feio. Ai, você se mexe muito. Ai, não gostei. A gente é muito crítico com a gente mesmo, né? Sim. Quem tá produzindo conteúdo sabe disso. E aí, um belo dia, eu não aguentei essa crítica, essa autocrítica a mim. E falei, não vou mais fazer. Não vou. E aí, eu fui pra uma viagem com uma amiga pra Maceió. Uhum. E lá a gente pegou um aplicativo, né? Um motorista de aplicativo. Quando eu entrei no carro, ele olhou pra minha cara, né? E falou assim, oxe, eu te conheço, com aquele sotaque, né? Nordestino. Aí lá em Maceió? Em Maceió. Aí eu respondi pra ele com o mesmo sotaque, brincando, né? Oxe, não conhece não. Aí ele falou assim, conheço sim, tu não é a Nutri Carmela?
que fala que dietas não funcionam. Aí eu falei, eu fiquei em choque. Eu falei, não acredito! Ele me conhece. Eu falei, como que você me conhece? Aí ele falou assim, minha mulher te assiste todos os dias no YouTube. Você não fala que dieta não funciona? Que legal. Aí eu fiquei assim, gente, que tapa na minha cara, sabe? Que tapa na minha cara. E aí ele falou assim, pra mim, né? Ele falou assim, olha, ela te assiste já tem tempo, ela emagreceu por causa dos seus conteúdos e agora, inclusive, ela tá começando a cursar nutrição por sua causa, ele me falou. E aí, assim, eu tinha parado de gravar os vídeos e aquilo me trouxe uma reflexão, gente. Me trouxe uma reflexão muito importante. O quanto a gente, às vezes, muitas das vezes, nós somos egoístas. Eu falei, gente, como que eu posso ficar me importando com o fio de cabelo que tá ali feio no vídeo, quando, na verdade, isso pra pessoa que tá assistindo não é importante, não é relevante. Sim. É relevante o conteúdo que eu tenho ali pra ajudar ela, sabe? Então, assim, é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu produzo conteúdo todos os dias. Não significa que eu acho perfeito ali todo o conteúdo que eu faço. Mas se aquele conteúdo ajudar uma pessoa, como ajudou uma pessoa lá em Maceió, eu já fiz o meu trabalho valer a pena, sabe? Então, eu acho que é sobre isso, o nosso trabalho é uma forma da gente contribuir no mundo com alguma coisa e através do que Deus nos deu, né? Se Deus deu o dom de comunicar, de cuidar, então é pra isso que eu tô aqui, é pra isso que eu faço o meu trabalho. E depois que eu voltei lá de Maceió, eu voltei a fazer os vídeos, eu falei, não, eu não posso me dar ao luxo de ser tão egoísta e egocêntrica a ponto de me importar com uma coisa tão pequena, quando tem uma pessoa lá que muitas vezes eu nunca nem vi e capaz de ser ajudada através dessa mensagem, né? Então, acho que é sobre isso, né? A gente fica essa história aí como um encerramento. Que bacana, que mensagem fantástica. Foi uma motivação para você, né? Eu tenho certeza que você agregou muito na vida da esposa, né, do motorista e tá agregando na vida de muitas outras pessoas pelo Brasil todo. Carmela, muito obrigado pela sua participação. A gente encerra por aqui. Mais uma vez, obrigado, Nutri Carmela. Sou o Michael Silva. Aquele abraço. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Vai ser um prazer cuidar de você. Te espero lá nas redes sociais, @NutriCarmela e tchau, tchau. Tchau, tchau.